Salve pessoal, beleza, beleza? Seja muito bem-vindo ao Snipe Cripto. Meu nome é Snipe e aqui a gente não caça topo e nem fundo. A gente tenta ler o mercado de maneira coerente, técnica, usando teorias como o Dow, como o SMC, como o Elliott, como o Wyckoff, sem promessa real, sem indicador mágico e muito menos sem romantizar o mercado, né, pessoal? O mercado é 80% emocional, gravem isso. O mercado é 80% emocional e 20% técnico. Não adianta você conhecer todas as técnicas de mercado, você ler todos os livros falando sobre psicologia financeira, falando sobre as teorias, falando o indicador é o indicador salvador da pátria, falando sobre um monte de coisa a respeito de como você tem que usar a média e botar o indicador do MACD de cabeça para baixo, de frente para trás. O mercado, pessoal, ele é 20% técnico e 80% emocional. Se a sua cabeça não tiver boa para operar, se a sua cabeça não tiver boa para interpretar o mercado, para ver as possibilidades que o mercado tem para deixar você entrar e sair do mercado, você vai se dar muito, mas muito mal. Eu estou vendo por aí muita gente seguindo muitas pessoas, mas as pessoas estão perdidas no sentido de investir, onde investir, como investir e a que horas investir, pessoal. Vocês precisam entender que horas você vai entrar, que dia você vai entrar, qual é o momento certo para entrar, qual é o momento certo para sair. Não é só você comprar e saber comprar, mas é também você saber a hora de vender, a hora de sair do mercado, pessoal. Né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bitcoin, sobre a dominância do Bitcoin e um pouquinho só sobre Ethereum, tá? Eu queria deixar aqui somente essas três análises hoje, até porque eu não quero deixar um vídeo muito longo, mas somente uma interpretação do que eu estou vendo do mercado, das posições que eu tenho comprado, do que eu tenho feito, um pouquinho do meu operacional, tá bom? Compartilhar um pouquinho da minha visão do que eu estou vendo no mercado, tá bom? Então, gráfico de Bitcoin na tela, sem mais delongas, vamos analisar aqui rapidinho o Bitcoin. Bitcoin ele veio já numa tendência de baixa, né, pessoal? Aqui já do ciclo passado, desde 2021, todo mundo já conhece, quem já está há bastante tempo no mercado aí, já vivenciou esse ciclo de 2021, sabe que o ciclo terminou aqui por volta da casa dos 15 mil dólares, né? Onde todo mundo aqui achava, o pessoal estava aqui já nos 30 mil, 45 mil, o pessoal ainda se negando a acreditar que o Bitcoin não ia cair mais e realmente caiu, tá? Ele chegou até essas regiões dos 15 mil dólares. E depois, pessoal, o que foi que aconteceu? O Bitcoin seguiu o seu ciclo normal, né? O seu ciclo de alta e todos a partir de 2022, finalzinho de 2022, o BTC está em tendência de alta, tá? Agora sendo quebrada um pouquinho aqui no gráfico semanal, tá, pessoal? Perdeu o fundo do mensal, né? E estamos agora perdendo o fundo perdemos o fundo semanal e agora estamos perdendo o fundo mensal, né? Que era a região aí dos 74 mil dólares, por aí, né? 74, 75 mil dólares, tá? Então, analisando, eu gosto de analisar, normalmente, pegar os ciclos, né? Quando você vai fazer análise de ciclo, você sempre pega, eu gosto de sempre pegar a teoria de Elliott, porque ele te dá uma leitura de ciclo, tá, pessoal? De ciclo macro, né? E analisando Elliott, o que é que nós temos aqui, tá? Ó, começando aqui a tendência de alta do Bitcoin. Temos a onda 1, temos a onda 2, temos uma onda 3, temos uma onda 4 e temos uma onda 5, tá, pessoal? Aqui foi finalizado o ciclo do Bitcoin. Nesse momento aqui, no dia 22 de outubro, né, por volta de dia 10 de outubro, mais ou menos, né, porque eu estou no gráfico semanal, então mais ou menos isso aqui. Aqui terminou praticamente o ciclo de alta do Bitcoin, tá, pessoal? Até por volta ali do 6 de outubro, por aí 10 de outubro, né? Muitos analistas falam que até dia 10 de outubro ali é onde caiu e realmente mais ou menos por aí nessa faixa aí, tá? É só a gente pegar o gráfico diário, a gente vai ver que mais ou menos ali por volta do dia 10 de outubro, 10 do 10, tá? Então a gente fazendo essa leitura aqui de cinco ondas, e essa quinta onda, por que, que essa quinta onda não terminou aqui, Snipe? Terminou aqui, né? Porque a gente terminou um ciclo em ending diagonal, tá, pessoal? Isso aqui foi um ending diagonal concluído, ó. Você pega aqui, ó, da onda 4 e traça uma outra linha daqui, ó.
Pronto. Aqui você tem um movimento, pessoal, de 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? Tá mais ou menos aqui. Não precisa ser tão exato não, mas aqui dá para você entender. Então a onda 5, ela foi uma onda 5 que se estendeu em 5 movimentos aqui bem expressivos em formato de end, tá, pessoal? Finalizando em end diagonal, certo? Se nós finalizamos em end diagonal, o que vem depois de um end diagonal? Uma correção. Por Elliott a gente tem um movimento de A, B e C, né? A gente tem um movimento de A, nós temos um movimento de A, B e C. E toda vez que nós temos um movimento de A, B e C, esse ABC pode ser em zigue-zague simples, esse ABC pode ser um ABC complexo, esse ABC ele pode ser um ABC com duplo combo, triplo combo, se estender aqui por mais movimentos, né, e se estender numa queda bem mais bruscas até chegar a regiões muito mais baixas aqui, pode acontecer aqui, tá, pessoal? Mas a verdade, e o que eu quero que você entenda, é que a gente está num ciclo agora corretivo, tá? E um ciclo corretivo, de que onda então, pessoal? De que onda a gente está aqui agora? Bem, pegando aqui Elliott, a gente vai ver que uma onda A está sendo concluída agora e uma onda B está para ser construída. Essa onda B, ela pode fazer o seguinte: ela pode ultrapassar o topo, ela pode alinhar com o topo, ou ela pode ir abaixo do topo. Você não sabe determinar com exatidão o que o preço vai fazer a partir daqui. Então, o preço pode vir numa correção rasa, o preço pode vir numa região alinhando com o topo, ou o preço pode passar do topo, tá? Isso é uma correção que ele pode fazer uma correção complexa, ele pode fazer uma correção simples, ou ele pode fazer uma flat regular e, enfim, passar o topo. Isso depois, com mais calma, eu explico, eu deixo vídeos explicados aqui, a gente vai ter um tutorial sobre vídeo, sobre um mini curso sobre Elliott, aí vocês vão entender. Quem estiver acompanhando o canal vai entender mais ou menos como é que a gente funciona, tá? Mas a priori a gente está numa onda A. E o Elliott diz que uma onda A ela é finalizada em 5 movimentos, tá, pessoal? Uma onda A, só para você entender, o movimento é assim, ó. A, B, C. Essa onda A, ela tem 5 movimentos, né? Ela vem com 1, 2, 3, 4, 5. A onda C, a mesma coisa, vem com 1, 2, 3, 4, 5. E uma onda B vem só com 3 movimentos, pessoal. Quais são os 3 movimentos da onda B? Um A, um B e um C. A gente tem praticamente, esse é o tipo de correção nas subfractalidades em que a ABC aparece, tá? Então, o movimento de onda A é sempre em 5 movimentos, tá? Isso quando você tem um zigue-zague simples. Quando você tem uma onda flat, a onda A ela pode vir em movimentos de A, B, C, tá? Mas isso é uma outra explicação que eu quero que você entenda depois, tá? Mas foca aqui comigo para você entender o contexto de onde a gente está agora no mercado. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Então, pelo gráfico semanal, o que nós temos aqui? Nós temos a construção de uma onda A, pessoal. Se você pegar isso aqui, ó, a gente está dentro de um grande caixote de distribuição. Um grande caixote. Tá? E esse caixote, ele vem sendo trabalhado desde novembro de 2024. Trabalhando esse caixote horizontal aqui, ó. E aqui, por Wyckoff e por Elliott, a gente consegue ter noção de mais ou menos o que o mercado está querendo fazer aqui, tá? Não dá para cavar o movimento que vai vir aqui depois, no sentido de ser exato, com precisão, porque ainda precisa se desenrolar aqui e ver até onde a gente pode fazer e validar nossas leituras, tá? Mas o que a gente está vendo? Nesse movimento aqui, a gente tem um movimento de 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só. Isso aqui, esses movimentos concluem uma onda A. Então, pelo início do movimento corretivo, a gente já finalizou a onda A. E agora a gente vai desenvolver ainda uma onda B. E essa onda B vem em ABC. E aí é que tá. Um ABC
complexo, um ABC simples, um duplo ABC, um triplo ABC. Então não tem como você saber se o preço daqui ele vai romper o topo. Ele tem possibilidade de romper o topo, sim. Ele pode alinhar aqui e terminar aqui nessa região. Ele pode trabalhar até aqui um pouco menos, abaixo dessa região, e depois terminar uma onda B. E aí sim vai para baixo, tá? E continuar o seu caminho corretivo, tá, pessoal? O BTC não está em uma alta de milhões de por cento, ciclo de Buran, coisas desse tipo, não. Eu acredito que agora nós estamos em um ciclo corretivo. E esse ciclo corretivo, ele pode ultrapassar o topo, tá? Não se espante se caso o BTC ele vem aqui e ele rompa esse topo aqui, ó. Ele rompa esse topo, pegue todo mundo que está aqui e depois vai para baixo. Não duvide, porque o BTC pode fazer isso, tá, pessoal? O BTC ele pode fazer isso, tá? Ele pode vir aqui ultrapassar o topo, ele pode alinhar o topo, como eu falei, alinhar aqui na base desse caixote e fazer o movimento ou então abaixo aqui, continuar sua queda até regiões que eu acredito que vai para regiões ali por volta ali abaixo dos 40 mil, com certeza eu acredito que o Bitcoin vai passar, mas não agora, tá, pessoal? Ainda vai demorar um pouquinho para o Bitcoin chegar lá, é o que eu espero, tá? Até porque, como a gente desenvolveu essa onda em N diagonal, o N diagonal, a tendência da correção dela é terminar perto da base do canal, tá? E a base do canal está mais ou menos nessa região, que justamente nesse bloco de ordem aqui que o BTC tocou. Esse bloco na região dos 59 e 58, tá? Então, finalizada essa onda A, a gente vai desenvolver uma onda B, né? Uma onda B em 3 movimentos, em 6 movimentos, vai depender de como vai ser essa onda B vai desenrolar, tá? Mas a priori o que acontece? Essa região aqui para o Bitcoin é compra, tá? Para mim, para mim, essa região de BTC é compra, tá? Eu me posicionei aqui, não com todo o meu caixa, né? Porque eu não sou maluco de colocar no primeiro movimento todo o meu caixa. A gente trabalha com gerenciamento de risco e dentro do gerenciamento de risco a gente sabe quais são as zonas, mesmo numa tendência de baixo, a gente sabe quais são as zonas que a gente vai posicionar-se para poder pegar um repique ali expressivo ali no ativo, né? Então, basicamente aqui, se você for olhar o BTC nesse ciclo, existe uma peculiaridade com outro ciclo que as pessoas não estão enxergando. O BTC, no ciclo passado, ele veio com um movimento de 1, 2, 3, 4, 5. Só que nessa pernada 3, o BTC, veja como ele subiu. Ó. Ele subiu tão vertical que ele não teve zonas de reacumulação. O preço não trabalhou lateral, o preço não trabalhou de uma maneira saudável, fazendo uma reacumulação mais expressiva por tempos, né, gerando uma zona de suporte para o preço para ele continuar subindo. Ele veio e subiu reto, varou reto. Você vê que foi uma subida tão expressiva que ele acabou subindo tão rápido, a coisa foi tão rápida e tão forte o movimento de 2021, né, 2020 2021, que o BTC não respeitou zonas de acumulação, a reacumulação simplesmente subiu reto. E na hora que ele caiu, o preço ele não encontrou nenhum tipo de objeção aqui, pessoal. Então muita gente está comparando o ciclo passado, porque aqui vai ser igual, ó, se a gente fez um movimento aqui de A, B e C e tal, e agora essa onda aqui, a gente já fez um movimento igual a esse aqui, e agora a gente vai repetir. Quantas vezes você no X viu esse movimento aqui, ó? Porque agora vai se repetir esse mesmo movimento? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer sim. Mas não quer dizer que o preço vá fazer isso. Por quê, pessoal? Olha isso aqui. Olha essa alta aqui. Agora, olha essa alta aqui. Qual é a diferença dessa alta para essa? É simples. Olhe como aqui o movimento veio mais lateral. Veio criando zonas de equilíbrio, zonas de suporte. Aqui também, o final da onda 3 para a onda 4. Olha isso aqui, pessoal. Isso aqui, o preço, pessoal, não vai passar reto. O preço não vai varar reto isso aqui, pessoal. Não vai varar reto, porque aqui existe um breaker block. Bem aqui. Existe um breaker aqui que o BTC está respeitando. Aqui tem um order block bem forte de toda essa estrutura. E olha onde o preço foi. Tocou justamente o order block. O order block é semanal, pessoal. Eu estou aqui no gráfico semanal, tá? Então veja que o preço
ele está trabalhando ainda nessa região e ele pode cair um pouquinho mais? Pode, ele pode cair um pouquinho a mais. E quando cair um pouquinho a mais, eu vou aportar mais um pouquinho, tá? Porque eu estou esperando esse repique, eu estou esperando esse movimento de alta. Quantos por cento de alta vai ser, Snap? Eu não sei. Não tem como saber agora. Eu preciso que o BTC primeiro faça um movimento de, de correção, né? Até esse movimento, retestar essa zona aqui de demanda, tá? Porque o preço precisa, quando termina esse pavio assim muito grande, o preço ele pode subir daí? Pode, mas eu acredito que ele ainda vai fazer mais um teste nessa área, nessa zona aí, entre os 62 e 58 mil dólares, né? Podendo ir até regiões um pouquinho abaixo, tá? E é super normal o preço testar novamente a zona de demanda e aí sim começar a trabalhar um movimento de alta e fazer outro movimento de corretivo, mas um movimento corretivo em alta, tá, pessoal? Então, basicamente, pro Bitcoin, eu estou enxergando essa possibilidade. O preço não vai varar reto, né? Não pense que o preço vai sair daqui, ai meu Deus, agora eu vou vender tudo. Pessoal, entenda uma coisa: o institucional, ele nunca vai trabalhar a seu favor. E os youtubers, um monte de youtuber falando aí, vende tudo agora, porque agora vai ser, entramos no bear market, agora vai ser, você vai perder o seu capital, e agora vai ser isso, vai ser aquilo. Muita gente falando abobrinha e bobagem, não entende nada. A verdade é que o que você precisa entender é ver o que o preço está fazendo e se posicionar no que o gráfico está te dizendo. Eu sei que aqui existe uma tendência de baixa, onde você faz, né, topos e fundos ascendentes, descendentes, então ele está perdendo topo, perdendo fundo, perdendo topo, perdendo fundo, e ele vem descendo. Só que o preço não desce eternamente, pessoal, você precisa entender isso. O preço ele precisa de uma resposta. E ele vai dar a resposta nas regiões de liquidez onde o institucional está posicionado para capturar essas regiões. E aí onde o pessoal, a maioria do mercado vai entrar vendido, o institucional está entrando comprado. Comprando a posição de quem? De quem está vendendo no fundo. Ah, isso aqui é o fundo majoritário? Não, não é um fundo majoritário, mas isso aqui é um fundo temporário em que existe uma quebra aqui que ele precisa fazer para descer em regiões mais baixas. Isso aqui não vai ser fácil passar. Olha a absorção desse pavio aqui, ó. Olha para isso aqui como foi. Então o BTC ele não vai passar aqui, não pense você que o BTC vem aqui e vai varar reto. A probabilidade, escute o que eu estou dizendo, a probabilidade dele descer aqui e varar reto é muito baixa. Existe a possibilidade, existe, mas é muito baixa. E me surpreenderia muito se o BTC chegasse aqui e fizesse em regiões mais baixas até atingir as regiões de 30 mil dólares e 40 mil dólares. Porque o fundo importante, pessoal, do movimento é esse aqui, ó. Esse aqui é o fundo importante. É esse fundo aqui que defende liquidez. É esse fundo aqui que tem a maior captura de liquidez de toda essa alta aqui, pessoal. De toda essa alta aqui. É esse fundo aqui. Então, o fundo importante é esse aqui. E esse aqui vai ser defendido. Quando você vem fazendo a leitura de Wyckoff, o que é que nós temos aqui nessa estrutura? E é muito simples de você entender isso agora quando você alinha e casa as teorias. Olha só, olha isso aqui. Aqui você tem um buy climax. Pera aí. Aqui você tem um buy climax. Aqui você tem uma E. Vou botar aqui, tá, pessoal? Bem pequeno aqui. Mas só para você entender mais ou menos. Tá? Aqui você tem um T, um Up Trust. E a grande sacada é que pode, tá, pessoal? É uma possibilidade. Duas possibilidades aqui, tá? De você contabilizar esse topinho aqui, de captura dessa liquidez aqui de cima, como um TAD, ou esse UTAD não ter sido formado. Deu para entender? E o que vai determinar tudo isso aqui é a maneira como essa correção de onda B vai vir aqui. E como o institucional vai determinar essa correção aqui. Se essa correção vier varando o topo, automaticamente eu transfiro o meu UTAD para cá. A gente consegue fazer um movimento de 1, 2, 3, capturar o UTAD e depois vir fazer um LPS, um Major Sign of Weakness aqui, e depois vir varar reto. Fazer uma zona de BTI, testar aqui o ICE e descer. Pode haver essa possibilidade? Pode, pessoal.
Pode acontecer, ter sido já acontecido aqui o TAD? Sim, pode. Depender se o BTC fizer esse movimento corretivo que eu espero, de A, B e C, ele finalizando uma C aqui, o que que nós temos aqui? O que que vai se formar? Vai se formar um movimento de LPS, Last Point Support, último teste. O último teste aqui de oferta. Ele pode vir fazer esse movimento, testar a base dessa estrutura, o topo dessa estrutura e depois vai na reta. Não chegar nem para próximo do topo. E o preço também pode fazer isso aqui, ó. Pode vir só aqui um pouco, né? Trabalhar aqui numa lateralidade maior, um ABC menor e depois vir para a reta, tá? Eu acredito que não aconteça isso, tá? Não vai se repetir, eu acredito que não vai se repetir o mesmo movimento que se repetiu aqui. Muitos analistas vai no X, muitos vão dizer: "Ah, isso aqui agora é reto, vai descer reto". Não, não vai descer reto, mas por que que não vai descer reto? Por que que eu não acredito que vai descer reto? Por causa dessa estrutura aqui. Olha o nível de acumulação. Isso aqui, meu irmão, é uma parede. Isso aqui é uma parede. E para o preço passar aqui, meu amigo, tem que ter muita força. Tem que ter muita força de oferta aqui. Então, o preço parando aqui com essa absorção, a tendência é o preço respeitar. E é aí que você se posiciona. Se você sabe fazer a leitura, você se posiciona. O preço pode vir testar esse order block aqui maior? Pode. E o preço vir fazer esse movimento aqui? Pode. Então, para o BTC, o que, que eu estou esperando? Um movimento expressivo aqui, apesar de ser corretivo, mas um movimento de alta, pessoal, temporária. Temporário. Eu não acredito que o BTC vai passar para as regiões de 200 mil, 250 agora. Mas eu acredito que o BTC sim pode chegar em regiões de 120, pode, 130 pode. Pegar esse topinho, capturar essa liquidez e aí pegar todo mundo que está aqui achando que agora é baixa infinita, todo mundo shortado, stops aqui acima desse topinho aqui e o BTC fazer o inverso. Ele vir pegar todo mundo que está aqui em cima, o shortado pega aqui e automaticamente virar a mão, todo mundo vai dizer agora é alta infinita, passou o topo, todo mundo querendo se posicionar, e na hora que o preço ultrapassar esse topo aqui, o mercado virar de vez e prender muita gente no topo de novo e varar reto de novo. Porque a gente está no movimento ainda de correção, tá? Patamares que eu espero o BTC para uma futura correção, zonas de Fibo, né? Isso é bem clássico e bem simples de você fazer. Você pega a fibra do início da pernada até o final da pernada, vai dar em torno aí de 56 mil, é a primeira zona, depois 44 e depois 34 mil, né? 34 mil é interessante porque nós temos um FVGzinho aqui semanal próximo de ser tocado, né? Possivelmente pode ser tocado, região abaixo de 44 mil é região de compra, pessoal. Você pode fazer um DCA inteligente a partir de 44 mil para baixo. Se compra BTC para longo prazo, a partir de 44 mil, enquanto o BTC do movimento que estamos daqui, tá, pessoal? Dessa estrutura toda aqui. Então, para compras de BTC a longo prazo, 44 mil, abaixo de 44 mil a zona, para você fazer um DCA inteligente aqui, porque você está comprando em zonas de desconto, tá? O ICT fala muito isso, né? Sobre zona prêmio e zona de desconto. Então, comprar em zonas de desconto. O institucional nunca compra aqui, ó, pessoal. Aqui você distribui. Aqui você compra abaixo e não tem medo de que você comprar abaixo. Você está comprando com um ativo descontado. Sempre abaixo de 50%, você está comprando um ativo descontado, tá, pessoal? E o preço pode chegar até aqui, tá? Eu espero que o BTC venha para regiões aqui ainda dos 28, 30 mil dólares, por ali. É o que eu espero que o BTC chegue nesse bear. Pode não acontecer, pode, mas qualquer zona de compra abaixo de 44 para mim é compra para longo prazo. Para médio prazo e para curto prazo, uma compra aqui não seria ruim não, tá? E é isso que eu fiz e me posicionei em BTC, esperando aí agora, apesar de saber que não me posicionei totalmente, né, não com 100% do meu capital, mas com um percentual do meu capital, esperando esse movimento aí, apesar de alta de correção, tá? Bem, com relação à bateria tá baixa aqui, mas dá pra gente terminar de gravar. Eu queria passar um pouquinho sobre a dominância do BTC, um dos gráficos mais complicados de se entender, esse gráfico da dominância. Todo mundo achando que a dominância vinha bater aqui, essas regiões desse FGV aqui de 45, e já vim pegar essas regiões de liquidez aqui embaixo, nas regiões de 37, e a dominância só sobe. Né? A dominância só sobe. Esse ciclo foi um ciclo assim, está sendo um ciclo de muitas surpresas e de muitas novidades. Né? O ciclo mudou, pessoal.
Não pense você que o ciclo vai ser a mesma coisa que foi das outras vezes, porque não vai ser. E quem não tiver conhecimento técnico para entender ou para se posicionar, vai tomar na cabeça, vai perder muito. A dominância do Bitcoin, tendência de alta. E agora o preço começa a mostrar fraqueza. Já tem desde junho de 2025 o preço começa a mostrar fraqueza. Mas olha como é que a queda vem, uma queda lenta, né? Uma queda bem devagar. E o próprio institucional, né? E o próprio institucional fez isso de propósito, matando todo mundo que tinha esperança em alt-season, né? Aquela alt-season de 2021 tão aguardado que todo mundo queria que fosse. E ela pode acontecer, tá, pessoal? Eu não duvido que a out-season pode acontecer, até mesmo pode acontecer nesse movimento de repique aqui. Eu não me surpreenderia se algumas altcoins subissem aí 400, 500, 600%, tá? Eu não me surpreenderia não, tá? O BTC está fazendo um movimento corretivo ainda. Eu acredito que a próxima região do BTC é essa região aqui, né? Ele fez um sweep de liquidez aqui, capturou esse topinho aqui, então obviamente a liquidez que o institucional quer pegar é essa liquidez aqui dos 57%, tá? É essa 57 e depois a próxima aqui dos 54. Então eu acredito que só basta essa dominância cair um pouquinho aqui nessas regiões de 54%, né? 50% aqui já dá para fazer um movimento expressivo e algumas altcoins dispararem. Inclusive ela aqui, a mamãe das altcoins, né? O Ethereum, pessoal, o Ethereum. Estão dizendo aí que o Ethereum morreu, estão dizendo aí que o Ethereum já era, né? Muita gente falando aí que o Ethereum, mas o Ethereum foi a grande decepção do ciclo. Falaram que o Ethereum morreu, que agora já era, que não tem mais jeito pro Ethereum, que o Ethereum foi a grande decepção do ciclo. Pessoal, não acredite no que meio mundo de gente está falando. Olha o gráfico, olha o que o gráfico está determinando para você. Eu estou aqui em escala logarítmica, tá, pessoal? Eu gosto de ler na escala aritmética também, para fazer alguns tipos de trade ali em curto prazo. Gosto também de ler na escala aritmética, mas a escala aqui eu estou na escala logarítmica, tá? É diferente uma para outra, depois eu explico. Eu vou gravar um vídeo explicando ali a diferença de uma para outra. Mas a priori eu estou aqui na logaritma só fazendo a leitura com base na escala logarítmica, tá? Muita gente diz assim, mas a escala aritmética não presta. Presta sim, tá, pessoal? Se não prestasse, não estaria aqui, concorda comigo? Então, é só a questão de funcionalidade, tá? Muito trader aí fala, porque isso aqui não se usa. Se você usa só a escala aritmética, você é um burro trader, né? Na verdade, não sabe nem o que está falando, né? A escala aritmética ela é boa para você enxergar movimentos de ICT, principalmente do SMC, né? Onde você começa a enxergar FVGs, order blocks com mais facilidade, você consegue enxergar, tá? Ela trabalha com valores absolutos. A logaritma não. A logarítmica não. Bem, o Ethereum aqui, né, pessoal? O Ethereum está numa grande acumulação. Isso aqui, quando explodir, eu tenho pena de quem está fora do Ethereum. O alvo do Ethereum, pessoal, é regiões de 8.000, 7, 8.000, até 10.000. Ele pode chegar lá? Pode, tá? Se eu fizer uma projeção aqui de canal, tá, pessoal? De canal. Fazer uma projeção aqui simples, tá? Só de canal. Pegando aqui, essa zona aqui de canal. Estamos falando no Ethereum a US$ 14.000. Duvida? Duvida? Não duvide não, tá? Não duvide o Ethereum em US$ 14.000, não. Porque o preço vai lá. O preço vai em torno de 8 a US$ 14.000, tá? Essa é a projeção. Alvo técnico, tá, pessoal? Não quer dizer que o preço tem que ir, é obrigado a ir. Não, ele tem um alvo técnico mais ou menos nessa região. Então, nós trabalhamos com regiões de compra e regiões de venda, né? Acertar às vezes o da mosca o tempo inteiro, você não consegue, tá? Isso é uma coisa que, se você está tentando achar o topo do mercado absoluto ou o fundo absoluto do mercado, sinto muito, você vai perder muito dinheiro no mercado, tá? O ideal é sempre encontrar zonas de liquidez, zonas de fundo e aí sim montar posições inteligentes com o DCA. DCA se faz, pessoal, em zonas, tá? Em zonas em que você vê que o preço capturou um apoio, capturou uma região de liquidez, aí sim você consegue
montar posições de DCA, fazer um DCA inteligente, não fazer DCA como muita gente faz aí, um DCA da morte que pega aqui do topo, comprou errado e que vai fazendo DCA, reduzindo o preço médio, vai ter que ter dinheiro ao infinito para seu preço médio chegar e estar mais ou menos aqui, sabendo que você comprou aqui. Né? Muita gente ensina errado, compra aqui, não, você tem que comprar aqui e vender por aqui, mas não comprar exatamente às vezes aqui, você pode comprar aqui, você tem que comprar em regiões, né? Regiões de liquidez, onde é interessante comprar. O que você vai fazer agora então, Snap? Basicamente, o Ethereum, ele está já numa zona, pessoal, em que ele já está em zona de compra. Ele já está em zona de compra para longo prazo. Ele está em zona de compra. Qualquer região, qualquer região aqui abaixo de 2.500 você compra o Ethereum. Então você pode comprar o Ethereum por aqui, você pode comprar o Ethereum aqui. Existe um bloco bem aqui por volta aqui dos 1.300 que eu acredito que o institucional montou muita posição de compra aqui por volta dos 1.300, tá? É muito difícil ele perder abaixo dos 1.300, muito difícil. Pode acontecer, pode, mas eu acho muito difícil ele ir agora aqui, até mesmo nessa região agora. Ele pode chegar e dar uma beliscada aqui por baixo mais uma vez aqui na região dos 1.700, ele pode vir aqui, tá? Ele já está autorizado para subir, pessoal. O Ethereum já está autorizado para subir. Ele pode vir essas regiões aqui? Pode. Se não agora, futuramente pode, porque isso aqui é uma pulga atrás da orelha de uma alta, tá? Esse é alinhamento de fundo com essa captura aqui, uma armadilha montada aqui, tá? Se o Ethereum chega aqui e sobe, ele vai voltar aqui para essas regiões, tá, pessoal? Agora, se ele vem em captura, aí é alta infinita para o Ethereum, tá bom? Então, quer montar a posição do Ethereum, com qualquer região abaixo de 2.500 você compra no Ethereum. E agora tá no preço, eu quero comprar Ethereum. Você pode esperar um pouquinho mais, o Ethereum descer aqui para as regiões de 1.800, 1.700, mas eu acho que não faz tanto sentido, né? De 2.000 para cá dá mais ou menos um 10%, né? De 2.000 para 1.800, quase 10%, então 10% de diferença. Acho que não faz tanto sentido você aguardar. Se quer comprar um pouquinho, compra um pouquinho, se expõe um pouquinho aqui em Ethereum, né? Caso você deseje e goste do ativo, faz todo sentido você se expor no Ethereum nessa região aqui, tá? Dessa região de FGV aqui que o preço veio e tocou e possivelmente pode chegar aqui, tá? E aqui se o preço chegasse aqui, você pode estar elaborando uma compra maior, tá bom? Aumentando a mão. Mas a tendência do Ethereum é de alta, tá? É de alta, fazer 4, 5 vezes aí, essa é a tendência do Ethereum. Tá bom, pessoal? Eu quis deixar um pouquinho da minha visão. É lógico que eu vou postar mais vídeos, eu estaria atualizando vocês aí ao longo da semana, né? Alguns outros ativos, também acompanhando o Bitcoin, tô acompanhando o Ethereum, já me posicionei também em Ethereum, né? Me posicionei em Bitcoin, me posicionei em Ethereum, se cair um pouquinho mais eu compro um pouquinho mais, né? Porque aqui a gente está em uma região de compra, tá? Para o ativo, tá? Então a gente se posiciona esperando uma valorização. Então, é isso. Quero agradecer você que conseguiu ver. Então, curta aí bastante o conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar sempre antenado. Toda vez que eu postar vídeo no canal aqui, você ser notificado pelo YouTube. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, beleza? Fui, valeu!